Olá pessoas, aqui quem fala é o Adam, trazendo hoje a crítica de Noite Passada em Sorro, ou no título original, Last Night in Soho, filme do Edgar Wright, que chega aqui no Brasil no dia 18 de novembro. Particularmente eu posso falar que Last Night in Soho tinha minha atenção e um pouco da minha expectativa, porque o Edgar Wright é um diretor bastante interessante. Eu já vi quase toda a sua filmografia, se não me engano eu vi toda a filmografia dele. E ele é um diretor com um estilo visual muito específico dele. Ele tem filmes aí que variam seus estilos, variam seus gêneros, mas tem sempre a assinatura do diretor. Então, quando ele falou que ia fazer um filme de terror, eu não pude conter a minha empolgação, porque eu sabia que ia ser uma coisa bem diferente. E o elenco do filme, protagonizado pela Thomasin McKenzie e pela Anya Taylor-Joy, duas atrizes que eu curto bastante, principalmente a Anya Taylor-Joy, que eu acompanho aí desde A Bruxa e que tem meu amor todinho, porque ela é muito boa. Enfim, um filme com o Edgar Wright e com essas duas atrizes de terror, não tinha como eu não ficar animado pelo filme. A trama acompanha a personagem Eloise, interpretada pela Thomasin McKenzie, que ganha uma bolsa de estudos para cursar moda no bairro de Soho, lá em Londres. Mas a Thomasin, ela tem ali um dom para enxergar algumas coisas, ela é meio que médium. Ela passa a enxergar nos anos 60 e acompanhar a vida da personagem Sandy, interpretada pela Anya Taylor-Joy. Cada vez mais a Thomasin vai se envolvendo com esse passado de Sorro, até descobrir que as coisas não são tão bonitinhas e agradáveis como ela tinha pensado a princípio. Eu não sei se porque é um filme que se passa em Londres, então ele já me cativou de cara, mas a atmosfera construída em Last Night in Soho eu achei maravilhosa e foi, de longe, o aspecto que mais me pegou. Como eu falei, o Edgar Wright é um diretor que ele tem um estilo muito específico e ele utiliza essa estética aqui para dar um tom de um filme de terror ao mesmo tempo contemporâneo, ao mesmo tempo clássico. Um filme ali que flerta com o estilo dos filmes de terror dos anos 50 e 60. Então ele tem todo um lance de usar espelhos, tem um lance que lembra um pouco o cinema ali do Polanski com A Dança dos Vampiros, por exemplo, que é um filme meio de comédia, meio de terror. E como o Edgar Wright é um diretor que é bem marcado pelo seu estilo visual, ele consegue empregar isso aqui em Last Night in Soho de uma forma também diferente da sua filmografia habitual. Então a gente consegue ter um pouquinho de um novo cinema do Edgar Wright, ainda que seja algo que remeta diretamente ao que ele já fez em trabalhos anteriores. Além da estética, a gente tem uma trilha sonora muito boa, inclusive com músicas cantadas pela Anya Taylor-Joy, que esbanja talento, né? Ela já é uma ótima atriz, ela já tem isso comprovado por outros trabalhos, e aqui ela surge também como cantora. Inclusive a música Downtown, ela está disponível no Spotify em duas versões. Eu recomendo ouvir depois de assistir o filme, porque não apenas é uma música muito boa, como ela dá um tom bem sombrio, combinando com toda a atmosfera construída em Last Night in Soho. E como eu falei, um dos grandes motivos de eu ter ficado tão animado para esse filme era o fato do Edgar Wright estar fazendo cinema de terror, que não é um cinema que ele já tinha feito anteriormente. Quem já conhece a filmografia do Edgar Wright sabe como ele trabalha utilizando outros gêneros e sempre construindo algumas coisas dentro daqueles gêneros, mas não se baseando inteiramente neles. O que eu quero dizer com isso? A gente tem filmes do diretor, como por exemplo Todo Mundo Quase Morto, que é um filme de comédia ali com zumbis. A gente tem Chumbo Grosso, que é um filme de ação, de buddy cops com policiais. Mas não são filmes que são comuns daqueles gêneros. Você não vai achar um filme normal de zumbi se você for assistir Todo Mundo Quase Morto, assim como você não vai encontrar um filme comum de ação se você for assistir Chumbo Grosso. Porque o Edgar Wright, ele trabalha com gêneros, mas ele sempre acha uma forma de injetar o próprio estilo. Ele tem um cinema muito autoral. E não é diferente com Last Night in Soho, que significa que se você é um fã de Edgar Wright, você já curte o estilo dele, provavelmente você vai gostar do estilo de terror que ele está fazendo aqui. Mas se você é uma pessoa que caiu de paraquedas, que está indo assistir o novo filme de terror que chegou aos cinemas, provavelmente você vai sair um pouco decepcionado, porque Last Night in Soho não tem um terror muito marcante como outros filmes de terror, e sim um terror à la Edgar Wright. E sendo um diretor bastante autoral, ele sabe muito bem utilizar tanto a estética, a parte visual do filme, os vestidos, os cenários, os personagens, como também a iluminação e, é claro, a trilha sonora para dar esse tom. Por isso que eu falo que é um filme bem diferente, tanto do cinema de terror contemporâneo, quanto da própria filmografia do diretor. Mas de toda forma, é uma obra que acaba surpreendendo e se garantindo pela estética. Mesmo que a gente não saia do filme extremamente amedrontado, a gente vai acabar
se deparando com uma estética muito diferente e que só por isso já vale a pena assistir. O que é assustador mesmo em Last Night in Soho é o seu subtexto, que fala bastante sobre misoginia e assédio, porque ele tem todo um lance de olhar para o passado e infelizmente quando a gente fala de assédio, a gente está falando tanto do passado quanto do cenário atual, porque infelizmente é algo muito comum nos dias de hoje. Eu curti muito como o Edgar Wright ele traz esse subtexto do assédio para dentro da obra, trabalhando isso com duas narrativas, uma narrativa voltada para o passado e uma narrativa contemporânea. E ele consegue trazer um pouco do horror que deve ser passar por uma situação dessa, com as duas protagonistas sendo assediadas constantemente, inclusive numa cena assustadora em que mesmo o passado assedia a personagem da Thomasin McKenzie. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas quando você assistir, provavelmente você vai entender do que eu estou falando. Infelizmente, apesar da sua estética maravilhosa, o Edgar Wright erra um pouco a mão já no seu desfecho e acaba indo contra boa parte do que foi construído no decorrer do filme. Quando ele tenta casar a narrativa com algumas revelações, mas elas simplesmente não funcionam, elas são quase contraditórias, pelo menos no que tange ao sentimento causado no espectador. A impressão que fica é que realmente o Edgar Wright não sabia exatamente onde chegar com aquela narrativa, que funciona muito pela estética e não importa o quão fisgado a gente esteja, no final causa estranheza porque é uma bagunça generalizada que deixa um gostinho ruim na boca justamente porque ele termina nessa baguncinha. Tropeça um pouquinho na conclusão, tem duas atrizes maravilhosas e que valem muito a pena porque é um filme muito distinto de tudo que a gente vê hoje no cinema. Ele tem um estilo muito próprio, como eu falei, até mesmo dentro da própria filmografia do Edgar Wright. Se você é fã do Edgar Wright, vale muito a pena ver. E se você não é tão fã do diretor, mas gosta de terror, gosta das atrizes, você vai acabar se deparando com um bom entretenimento que, como eu falei, tem alguns problemas, mas ainda é bem interessante. Pra mim, Last Night in Soho leva 3 estrelas e meia. Eu confesso que, embora eu não tenha curtido tanto o filme, eu saí da sessão bem apaixonadinho. Eu gostei muito de como foi conduzido, eu gostei muito da performance das duas atrizes e muito, muito mesmo da estética da obra. Se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. Valeu, falou e até a próxima!